Bom, nós vamos então apresentar para vocês nossa aula de sistema tampão, certo? Essa aula terá alguns objetivos que serão demonstrados no próximo slide. Os objetivos serão definir um tampão, compreender como os rins participam na manutenção do pH fisiológico, compreender como ocorre a excreção de prótons pelo rim e avaliar o papel da regulação da excreção dos componentes que possam contribuir para a manutenção do pH fisiológico. Para preparar essa aula, eu utilizei o livro de Fisiologia Médica do Boron e Princípios de Anatomia e Fisiologia do Tortora. Bom, então vamos lá. O que seria um tampão ou uma solução tampão, né? Uma solução tampão é aquela solução que resiste à adição de ácido ou de base sem que haja, com isso, a mudança no seu pH. Para isso, essa fórmula aqui é bastante importante, porque mostra para a gente que um tampão ele pode se ligar reversivelmente ao próton H+, formando um complexo com esse próton, ou ele pode se dissociar desse próton e liberando esse próton para se ligar, por exemplo, a um hidróxido, né? Uma hidroxila, quando for adicionado hidroxila ao meio. Então, nesse sentido, quando adicionamos a essa solução substâncias que liberem H+, essa reação acontece no sentido de formar esse complexo tampão H+, H-tampão, impedindo assim o aumento da concentração de H+ no meio. Por outro lado, se nessa mesma solução for adicionado alguma substância que libere hidroxilas, hidroxilas, essas hidroxilas, então, vão forçar que esse complexo H-tampão vá se dissociando, liberando os íons H+, e esses íons H+, vão neutralizando o OH- que aparecer no meio. Assim, né, teremos a neutralização dos íons hidroxilas colocados no meio sem interferir no pH da solução. Então, uma solução tampão ela resiste tanto à adição de H+, como à adição de OH-, sem mudança, então, no seu pH. A capacidade de suportar a adição de ácido ou de base na solução sem que o pH se altere tem a ver com a concentração do tampão. Quanto mais tampão tiver no meio, maior vai ser a sua capacidade de reagir com os prótons ou com as bases, no sentido de evitar a mudança do pH. Bom, como pode ser visto na figura mostrada no slide, nós temos a importante observação de que, apesar de termos a ingestão diária de certa quantidade de H+, temos também uma excreção diária de H+ na urina. De modo que isso acontece de maneira a manter o nosso equilíbrio ácido-básico. Ou seja, se na dieta nós absorvemos 20 milimol dia de H+, excretamos 10 milimol dia de OH-, temos uma captação, então, de ácido de 30 milimol por dia. Além disso, o nosso metabolismo produz cerca de 40 milimol de ácidos não voláteis, dando, então, cerca de 70 milimol de H+ todo dia, sendo absorvido pela dieta, sendo produzido pelo nosso metabolismo. Se nós formos olhar quanto de ácido é excretado por dia, vamos observar que serão os mesmos 70 milimol de H+ que foram ou absorvidos ou que foram produzidos pelo metabolismo sendo excretado, mantendo assim o nosso equilíbrio no que diz respeito à produção e excreção de ácidos no nosso organismo, evitando assim um desequilíbrio na quantidade de íons H+ ou de OH- dentro do nosso organismo, mantendo assim o nosso equilíbrio ácido-básico. Nesse processo de manutenção desse equilíbrio ácido-básico, nós temos um rim
tendo uma participação bastante importante, né? Participando da seguinte forma: na secreção de ácido para a urina, na recuperação do fluido tubular de todo o íon carbonato, certo? Ou seja, são filtrados 24 milimol por litro de filtrado, o que daria cerca de 4.320 milimol de bicarbonato todo dia sendo filtrado e reabsorvido pelo rim, garantindo assim a sua manutenção, né? Bom, como foi falado no slide anterior, parte dos ácidos e bases são produzidos pelo nosso organismo. Então, eles são produzidos em reações do nosso metabolismo que estão representadas nesse quadro lateral aqui, né? Então, nós temos reações que produzem CO2 e que são ácidos em potenciais, reações que produzem ácidos não voláteis e reações que produzem bases não voláteis. Quando pensamos na excreção de ácidos através da urina, né, precisamos ter em mente o seguinte: se todo ácido que é necessário ser excretado fosse excretado da forma livre, na forma de H+, a urina teria um pH muito ácido, cerca de 1,3, o que seria incompatível com a resistência das paredes, dos túbulos, da ureter, da bexiga e uretra, etc. Esse ácido tão forte, nesse pH tão baixo, ele acabaria levando a lesões dentro de todos esses ductos e canais por onde a urina passaria. No entanto, a urina tem pH entre 4 e 8, sendo que a urina mais ácida que normalmente encontramos tem pH em torno de 4,4, né? O que seria cerca de 3.000 vezes menos H+, do que o nosso organismo produz e nós ingerimos durante o dia. Para que a nossa urina não fique tão ácida, né, nós então excretamos o ácido associado a outros componentes para que o H+ seja jogado na urina na sua forma livre. Então, ele vai acabar sendo liberado junto com outros componentes aos quais ele vai se associar, como fosfatos, a creatinina, os uratos e o próprio íon amônio. Dessa forma, o H+ vai se incorporar a esses íons e a essas moléculas, liberando então uma molécula neutra que não interfira no pH da urina. Nessas figuras relacionadas à excreção urinária de ácido, podemos observar o seguinte: na figura A, teremos a reabsorção de bicarbonato. O íon bicarbonato se dissocia em CO2 mais OH-. Esse OH- se associa com o H+, formando água, e essa água, por osmose, entra para dentro da célula. O CO2, produzido aí pela ação da anidrase carbônica, é permeável à membrana e entra novamente, ou entra para dentro da célula. Lá dentro, uma outra anidrase carbônica, que não é de membrana, é uma citoplasmática, vai pegar o CO2 e acoplar ele novamente com o OH- proveniente da dissociação de uma outra molécula de água, repondo o H+ que tinha saído da célula para se associar com o OH- formando água. Então, a água entra, se dissocia novamente em H+ e OH-, e esse OH- é acoplado ao CO2, formando um bicarbonato. Esse bicarbonato, então, ele se atravessa a membrana e é recuperado para o líquido extracelular e, consequentemente, acaba chegando ao plasma, né? Então, nós observamos que o bicarbonato que estava lá no lúmen tubular, que tinha sido filtrado no processo de formação da urina, né, sob a ação de uma enzima anidrase carbônica, se dissociou em CO2 e água. Esse CO2, então, atravessou a membrana. O OH- se associou com o H+, formando uma nova molécula de água, e essa molécula de água
penetrando na membrana, se dissocia novamente, liberando o OH-, e esse OH- se associa ao CO2, formando, então, ou recuperando, para ser mais preciso, o bicarbonato. Com isso, esse bicarbonato, então, atravessa a membrana e é recuperado para o líquido extracelular. Já na figura B, nós visualizamos a produção ou a excreção de ácido de uma maneira titulável. Eu, no filtrado, encontro íons fosfatos, né? H2PO4-, desculpe, HPO4-2, e esse HPO4-2 se associa com um H+ proveniente do interior da célula, excretando assim um H+ para a urina. Esse H+, ao se ligar com o HPO4-2, forma então H2PO4-, de modo que o H+ vai sair na urina numa forma neutralizada, sem que esse H+ esteja livre, sem produzir então acidez na urina. O OH- liberado a partir da molécula de água para que esse H+ fosse excretado, ele é associado ao CO2 produzido pelo próprio metabolismo. Com isso, forma-se um novo bicarbonato, então um bicarbonato novo, certo? E esse bicarbonato, então, vai para o meio extracelular. Tá? Da mesma forma que acontece para o fosfato, nós podemos ter isso acontecendo também para a excreção de íon amônio. Então, o nosso metabolismo, através do metabolismo de aminoácidos, produz NH4 mais OH-. O OH- é usado para se ligar ao CO2, formando mais bicarbonato novo, e o NH4 se dissocia, NH3 atravessa a membrana, o H+ também atravessa a membrana, e lá fora, no lúmen tubular, eles se associam novamente, formando o NH4+. E esse NH4, então, é excretado de maneira a não interferir no pH fisiológico, no pH da urina, né? E dessa forma eu estou produzindo novo bicarbonato, ao mesmo tempo que eu estou excretando H+ numa forma neutralizada, certo? Então, esse bicarbonato produzido por esse tipo de reação, mais esse novo bicarbonato produzido por esse outro tipo de reação, vão dar aqueles cerca de 70 milimol de bicarbonato novo produzido diariamente pelo organismo. Nesse slide, nós vamos visualizar como acontece o manejo do ácido básico ao longo do néfron. Nós temos duas partes. A primeira parte, nós vamos ver como que acontece a reabsorção de todos os íons bicarbonatos que são filtrados no glomérulo. E na segunda parte, nós vamos ver os locais onde são produzidos ácidos de forma titulável e que são excretados pela urina. Observe que o sangue, ao passar pelo glomérulo, ele deixa filtrar o íon bicarbonato. 100% do bicarbonato filtrado, ao passar pelo tubo contorcido proximal, já sofre uma reabsorção de cerca de 80%, sobrando apenas 20% do bicarbonato filtrado inicialmente ao chegar na alça de Henle. Ele passa pela alça de Henle e vai sofrendo uma pequena reabsorção já na parte final da alça de Henle, reabsorvendo aí cerca de 10% do que tinha sobrado. Ou seja, ao final da alça de Henle, nós temos apenas 10% de todo o bicarbonato filtrado. Ao passar pelo tubo contorcido distal, temos mais 4%, mais 6% de bicarbonato reabsorvido, sobrando então 4% ao chegar no tubo coletor. A passagem pelo tubo coletor absorve ou reabsorve aproximadamente 4%, sobrando
cerca de 0,36 milimol por dia de bicarbonato, que é aproximadamente 0,01 de todo o bicarbonato filtrado no rim. Já com relação à produção de ácidos tituláveis, podemos observar que 15 milimol por dia de H+, são liberados na forma de ácidos tituláveis, com grupos fosfatos, por exemplo, né? E mais 40 milimol de H+, são excretados junto com amônia, né? Gerando só aqui, nessa parte do tubo contorcido proximal, 55 milimol de bicarbonato novo ao passar pelo tubo. Depois, temos mais 5 milimol de H+, formados na passagem pelo tubo contorcido distal, gerando aí mais cerca de 5 milimol de bicarbonato novo. E ao passar pelo tubo contorcido distal, são produzidos mais 10 milimol de ácidos tituláveis, gerando aí mais 10 milimol de bicarbonato e complementando aí uma excreção urinária de 70 milimol de bicarbonato, de H+, né, por dia na urina. Além do H+, produzido e liberado na forma de ácidos tituláveis através do nosso metabolismo, nós temos também aquele H+, que é secretado, né, que vai completar, né, a parte de H+ a ser liberado pelo organismo. Então, vários mecanismos estão envolvidos nessa secreção de H+. Né? Então, ele pode ser liberado, por exemplo, sendo trocado com sódio, uma bomba de sódio H+. Né? Ele pode ser jogado na forma de transporte ativo, numa bomba de prótons. Né? Pode ser ainda trocado por potássio, né? Na hora que se faz a reabsorção de potássio, você aumenta a excreção do H+. Tá? Esses são alguns dos exemplos. Bom, o manejo de amônio contribui para a excreção de H+. Como podemos observar nessa figura, e como já foi falado anteriormente, né? O metabolismo do nosso corpo produz íons amônios e esses íons amônios podem ser excretados, levando consigo o íon H+. Nesse caso, observamos que aminoácidos que são reabsorvidos do lúmen tubular podem ser utilizados no processo de produção de glicose, numa via metabólica chamada gliconeogênese. Essa via metabólica, só quem consegue realizar é o fígado e o rim. O rim, com o papel principal de produzirem um amônio para contribuir para a excreção do H+, sem interferir no pH da urina, ou seja, sem deixar que a urina fique com um pH muito ácido. E, em contrapartida, garantimos uma produção de glicose que vai ajudar na manutenção da glicemia. Então, nesse exemplo, o aminoácido reabsorvido foi a glutamina. A glutamina tem 2 grupos amino, e esses grupos amino, então, durante a transformação de glutamina em fosfenolpiruvato, ela vai liberando esses grupos aminos, são removidos da molécula os grupos amino, e esse grupo amino, ao ser removido no processo, ele já se associa ao H+, certo? E esse H+, então, formando assim o NH4+, esse NH4 se dissocia, liberando amônia, NH3 mais H+, o NH3 atravessa livremente a membrana e o H+ é bombeado para fora da célula ou trocado por sódio. Lá fora, esse H+ se associa ao íon amônio, formando NH4+, evitando assim que o pH da urina fique muito ácido. Dessa forma, nós conseguimos excretar o H+ de maneira bastante significativa e ainda ganhamos
com a produção de glicose do nosso organismo, certo? Além de a produção de bicarbonato novo, como já tinha sido falado anteriormente, né? Então, nesse mecanismo de reabsorção de aminoácidos, transformação do aminoácido em glicose, eu consigo produzir cerca de 40 milimol dia de bicarbonato novo e excretar 40 milimol de H+, na forma de NH4+. Bom, como foi dito no slide anterior, o rim consegue pegar aminoácidos, transformar esses aminoácidos em glicose e, com isso, produzir grupos amino. E esse grupo amino ele utiliza, então, para a excreção de H+, através da urina. No entanto, a quantidade de grupos aminos que precisam ser excretados no nosso corpo é muito maior do que a quantidade de H+, que podem ser excretados dessa forma. Cerca de 940 milimol por dia de aminoácidos, de grupo aminos de aminoácidos, são produzidos e precisam ser excretados diariamente. Dessa forma, para complementar a excreção do grupo amino, nosso corpo usa transportadores que levam o grupo amino desses aminoácidos, tipo o ciclo do piruvato-alanina, levando esse grupo amino para o fígado. Lá no fígado, através de uma via metabólica denominada ciclo da ureia, o grupo amino, então, é transformado em ureia, de forma que cada molécula de ureia tem 2 grupos amino, produzindo diariamente aproximadamente 450 milimol dia de ureia. Essa ureia, então, é levada para do fígado para o rim, através da corrente sanguínea, e lá ela é excretada, de modo que nós excretamos aproximadamente 450 milimol dia de ureia. Com os outros 40 milimol de grupo amino, nós teríamos aí os 940 milimol dia de grupos aminos sendo excretados diariamente, uma vez que cada molécula de ureia tem 2 grupos amino. Tá? Então, essa é a maneira que o nosso corpo utiliza para a excreção de grupos aminos, né? Principalmente na formação de ureia, apesar de ter também uma pequena excreção de NH4+, mas lembrando que essa excreção de NH4 ela está mais voltada a contribuir para a excreção do H+, e não do grupo amino. Bom, como se dá a regulação da secreção de ácido renal? Então, nós podemos perceber o seguinte: a acidose respiratória estimula a secreção renal de H+. A acidose metabólica estimula tanto a secreção de H+, como a produção de NH4+. Já em caso de alcalose metabólica, nós temos a redução de secreção de H+, podendo até haver excreção ou secreção de bicarbonato, né? O aumento de bicarbonato também aumenta a reabsorção tubular de bicarbonato, ou seja, quanto mais bicarbonato eu tenho no corpo, mais meu rim vai ter que reabsorver bicarbonato do filtrado. A regulação do volume, a redução de volume estimula a secreção de H+. E a hipocalemia aumenta a secreção de H+, porque eu aumento a reabsorção tubular do potássio. Como nós vimos anteriormente, né? Um dos mecanismos de excreção de H+, é exatamente a reabsorção de potássio. Então, no caso de hipocalemia, em que eu preciso reabsorver maior quantidade de potássio do filtrado, eu vou excretar mais H+. O uso de moléculas como glicocorticoides, mineralocorticoides vão estimular a secreção de ácido, e alguns diuréticos podem diminuir ou aumentar a secreção de H+, dependendo da forma como ele atua no organismo. Bom, acredito que com isso conseguimos aí definir o que é um tampão, compreender como que os rins participaram da manutenção do pH fisiológico, compreender como ocorreu a excreção dos prótons pelo rim e avaliar o papel da regulação da excreção de outros componentes que possam contribuir para a manutenção do pH. Então, por hoje é só. Terminamos, então, aqui a nossa aula. Obrigado.